Natal FM. Deixa eu dar um recado para você. Imagina a alegria de saber que você está ajudando a Rádio Rural de Natal a evangelizar e transformar vidas todos os dias. É isso que acontece quando você se torna um associado do Clube do Ouvinte. E é muito fácil participar. Mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp 84-99194-5772 e faça sua inscrição. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Venha fazer parte dessa obra de fé e amor. Estamos esperando por você. Sintonize Esperança. Sintonize Rural 91.9. Rádio Rural, a rádio da família. Começa agora o Jornal 91. Jornal 91. Com Marcos Alexandre. Informação, análise e as principais notícias do dia. Aqui na Rural de Natal FM. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São João em Natal é sensacional. Realização Prefeitura do Natal. A Fierne é a indústria em ação e movimento, pensando em frente a todo momento pelo nosso desenvolvimento. É união que move o Rio Grande do Norte. É o trabalho que faz o nosso estado mais forte. Fierne. Por uma indústria mais forte. É São João de Natal. É sensacional. PicPay e Esporte da Sorte apresentam o São João de Natal, agora no Polo Zona Oeste. Quinta, dia 19, tem Cavaleiros e Eliane. Sexta, Julian Monte e Amanda Iruama. Sábado, Edi Vaqueiro e Sâmia Maia. No domingo, dia 22, tem Tiago Freitas, Circuito Musical, Rainel Guedes e Yasmin Santos. Confira a programação completa em @Natal Prefeitura. Apoio Sesc, Ministério do Turismo, Governo Federal. Realização Prefeitura do Natal. Bom dia, Natal! São 7 horas, 1 minuto. Começa agora o Jornal 91, o seu programa jornalístico nas manhãs do rádio. Pegue carona com a gente aqui na Rural de Natal FM e fique bem sintonizado com o bom jornalismo e as informações dos principais fatos da manhã. Sejam todos bem-vindos ao programa desta sexta-feira, sextou, dia 20 de junho de 2025. Eu sou Marcos Alexandre e dou bom dia ao nosso convidado, né? O Luciano Batista. Bom dia, Luciano. Bom dia, Marcos. Bom dia a você, ouvinte que nos acompanha pela Rural de Natal FM. Bom dia, Romarinho. Bom dia, Joyce. E nos acompanhe também ao vivo no site da Rural de Natal FM, ruraldenatalfm.com.br e também nas nossas redes sociais, no @Rural de Natal FM. E você pode participar também aqui do nosso programa, mandando a sua mensagem pelo nosso chat ou pelo nosso WhatsApp, o 981119190. Vamos lá, Marcos. E hoje, dia 20 de junho, o primeiro dia oficial do inverno, hein? Começou e a chuva veio anunciando já nos últimos dias, veio anunciando o inverno e tá chovendo ainda, hein? Tá chovendo ainda em menos intensidade do que anteontem, por exemplo. Quarta-feira choveu bastante, mais de 150 milímetros em várias regiões de Natal. E é isso, o inverno já está batendo aqui na porta, né? Hoje também é o dia do revendedor, dia do vigilante e dia do refugiado. Além dessas datas, também é dia de São Silvério e de Nossa Senhora da Consolata, a quem deixamos todos os nossos louvores. É isso, vamos aos destaques da edição desta sexta-feira, dia 20 de junho. Justiça determina a suspensão de greve dos servidores da saúde de Natal. Secretário de Natal que estava em Israel desembarca emocionado, hein? DENIT inicia recapeamento de trecho da BR-304, onde buracos abriram após chuvas na Grande Natal. Na edição de hoje também teremos a participação dos nossos colunistas. A economia com Ricardo Valério. Selic sobe para 15%, a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. O esporte é com André Samora. O mundo enlouqueceu. O Botafogo vence o PSG
E o Santa Cruz de Natal entra no G4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Hoje o esporte vai estar em destaque aqui com a gente, né? Nós vamos receber o comentarista esportivo, jornalista Hildo Nogueira, ele que é do projeto Universidade do Esporte. Vamos fazer uma mesa redonda aqui sobre o Mundial, hein? O Mundial de Clubes. Ontem tivemos boas vitórias, né? O Palmeiras venceu, o Botafogo, né? Tá em estado de graça aí, como o André Samora já apontou aí na chamada, né? E hoje tem Flamengo, amanhã tem Fluminense, muito futebol aí na pauta. Além, vamos fazer também um balanço do Mundial, né? Até agora, os europeus estão com essa bola toda. Depois que o Botafogo ganhou ontem, parece que a coisa vai mudar um pouco, hein? Você ouvinte, você internauta, pode participar com a gente, hein? Tá convidado a participar de todo o Jornal 91, hein? Manda sua mensagem. O Luciano já disse, hein? Pode ser pelo nosso YouTube, o YouTube da Rural de Natal FM, no nosso chat, ou no nosso WhatsApp, o 98111-9190. Todo mundo convidado, vem com a gente, Jornal 91 já está no ar. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h05. Justiça determina a suspensão de greve dos servidores da saúde de Natal, hein, Luciano? Pois é, Marcos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte determinou a suspensão imediata da greve deflagrada pelos servidores da saúde do município de Natal. A paralisação, que começou na última terça-feira, foi considerada abusiva pela Prefeitura do Natal, claro, em razão dos impactos na assistência médica durante o cenário de crise sanitária e aumento dos casos de arboviroses, que é um grupo de doenças virais que são transmitidas principalmente por mosquitos como o Aedes aegypti aqui na capital potiguar. A medida atende a um pedido da Prefeitura do Natal, que ingressou com mandato de segurança civil, apontando que a greve, liderada por 5 sindicatos da categoria, compromete serviços essenciais, como o atendimento nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, hospitais e ações de vigilância em saúde. A decisão prevê uma multa diária de R$10 mil para cada sindicato envolvido, que fica limitada a R$200 mil por entidade em caso de descumprimento da ordem. A decisão liminar determina a imediata comunicação aos sindicatos para o retorno integral ao trabalho, sob pena de sanções. O processo agora segue para redistribuição a um relator definitivo após o fim do plantão judicial. Os sindicatos têm prazo de 15 dias para apresentar defesa. É isso, por ordem judicial, todo mundo voltando ao trabalho, sem greve na rede municipal de saúde aqui de Natal. Ainda falando de notícias, né, envolvendo aqui em Natal, né, mais propriamente o secretário de Planejamento da cidade, Wagner Araújo, ele já retornou na quarta-feira e como a gente vinha acompanhando esse caso, né, ele estava em Israel em missão oficial, conseguiu, né, finalmente desembarcar aqui em Natal na quarta-feira. Se emocionou bastante, hein, Luciano? Sim, Marcos. O secretário de Planejamento de Natal, Wagner Araújo, ele ficou bastante emocionado quando ele desembarcou com uma comitiva de prefeitos, vice-prefeitos e outras autoridades de cidades brasileiras que estavam lá em Israel quando começou o conflito do país com o Irã. Eles deixaram Israel na última segunda e desembarcaram na quarta-feira aqui no Brasil. O grupo chegou ao aeroporto de Natal em um voo fretado. O secretário afirmou que ele conseguiu ficar em contato com a família durante todo o período em que esteve em Israel, mas a situação mais preocupante foi justamente a incerteza sobre a saída do país. O Wagner Araújo ainda afirmou que as autoridades israelenses desaconselharam o grupo a deixar o país, afirmando que não poderiam garantir a segurança dos brasileiros no trajeto dentro do país até a fronteira com a Jordânia. Segundo ele, a opção apresentada pelos representantes do governo local ao grupo era de permanecer onde estavam, porque tinham mais chances de se abrigar em um bunker sempre que ocorresse ataques do Irã. Pois é, situação tensa, hein? Para esse grupo tinha, além do Wagner Araújo aqui de Natal, tinha representante de várias cidades do país, né? Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o prefeito de Belo Horizonte também fazia parte desse grupo, né? Todos já estão de volta, graças a Deus, todos bem. E, enquanto isso, o conflito segue, né, se prolongando lá no Oriente Médio, né, entre Israel
e o Irã, né? Mais de uma semana aí de conflito. Lamentavelmente, a gente fica aqui rezando para que essa situação termine. 7h09 em Natal. Vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje, hein? Trazer aqui as informações da Clima Tempo. Previsão do tempo. Hoje o dia começou com chuva e durante todo o dia teremos sol entre muitas nuvens e chuvas em pontos isolados. A possibilidade de chuva aumenta à noite, com fortes pancadas em toda a cidade. Hoje, a mínima será de 23 e a máxima de 28 graus. E para o final de semana, nós teremos sol com pancadas de chuva durante o dia, tanto no sábado como no domingo. A mínima de 23 e a máxima de 29 graus. Jornal 91. 7h10, agora a gente chama o Casten Carlos, hein? Ele vai falar com a gente sobre as notícias do trânsito, também sobre algumas operações pela cidade no final de semana. Trânsito com Casten Carlos. Olá, Casten, bom dia para você. Fala pra gente como é que tá a situação do trânsito em Natal nesta manhã. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio 91. Hoje é sexta-feira, feriadão para muitas instituições públicas e temos uma chuva constante que atinge toda a cidade de Natal desde a madrugada. Por isso é fundamental redobrar os cuidados da pista molhada. Faróis baixos ligados, nada de frear ou acelerar bruscamente e mantendo sempre uma distância segura do veículo à frente. Mesmo com chuva, o trânsito dessa manhã foi relativamente bem, Marcos, mas com pontos de maior atenção. Na Zona Norte, na ponte Milton Navarro, temos a faixa reversível instalada no sentido centro, garantindo uma boa fluidez. A agência de trânsito monitora o local. Na ponte de Igapó, trânsito bom no sentido centro, com auxílio da faixa reversível na Avenida Felizardo Moura. Na Zona Sul, na BR-101 Sul, um trânsito muito intenso no sentido Parnamirim Centro, especialmente entre a passarela de Neópolis e o viaduto de Ponta Negra. Na entrada da Avenida Senador Salgado Filho, breve retenção nesse momento, mas fluindo sem intercorrências. Na marginal da BR-101, subindo o viaduto 4º Centenário em direção à Avenida Leme Silva, Romualdo Galvão e Prudente de Moraes, o trânsito flui sem maiores problemas. E temos atualizações de vias alagadas sob o monitoramento da SCTU, Marcos. As equipes da SCTU seguem monitorando pontos críticos após essas chuvas. A situação dessa manhã: via intransitável na rua Presidente Sarmento, próximo ao mercado do Alecrim. E vias alagadas mais transitáveis que requerem atenção redobrada são a Avenida Nevaldo Rocha, em frente às Sentas, a Avenida Nascimento de Castro, com Prudente de Moraes, a Avenida Interventor Mário Câmara, entre a Jerônimo Câmara e a Capitão Morgoveia, a Avenida Adolfo Gordo, com Capitão Morgoveia, a Avenida da Integração, próxima à BR-101, e a Avenida Coronel Estevam, com a Avenida Antônio Basílio. A SCTU reforça, Marcos: motoristas devem seguir com cautela nesses trechos e buscar rotas alternativas sempre que possível. E interdições que ocorrerão de hoje até domingo, na Zona Oeste, na festa de São João de Natal 2025. Em razão do São João do Polo Zona Oeste, a Avenida Rio Grande do Sul, no bairro de Cidade da Esperança, está com interdição parcial entre a Avenida Paraíba e a Rua Luiz Gomes. As linhas de ônibus que trafegam pela região já estão com itinerários ajustados, Marcos. Agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores. Quem precisa acessar o Detran deve seguir o seguinte desvio: Avenida Paraíba, Rua Antônio Prado, Rua Santa Maria, Rua Pelotas, para depois chegar na Avenida Rio Grande do Sul. Mais informações pelo telefone 156 ou pelo site da Prefeitura do Natal, /STTU. E para fechar, Marcos, feriadão com chuva em toda a cidade, a dica de hoje é a seguinte: trânsito seguro não depende só de sinalização, depende da sua atenção. Em dia chuvoso, todo cuidado é pouco. Segue com vocês no estúdio. Valeu, Casten, obrigado aí pelas informações. Olha, aqui na região da Cidade Alta tá chovendo bastante, hein? Não sei em outras regiões, você já disse aí, né, a situação do trânsito, mas é aquele recado de sempre, hein? Vamos ter cuidado máximo aí quando a pista tá molhada, tá chovendo bastante, às vezes
atrapalha até a visibilidade. E a gente agradece a você, Casten, também pelas informações sobre as interdições lá na região da Cidade da Esperança com o São João de Natal. Casten, bom trabalho para você nesta sexta-feira, bom final de semana. Segunda estaremos de volta, hein? Eu que agradeço, Marcos. Até segunda, se Deus quiser. Jornal 91. 7h14 em Natal, hora da gente conferir as manchetes dos principais jornais do estado e do país nesta sexta-feira. Manchetes dos jornais. A gente começa o nosso giro pelas capas dos jornais com o Agora RN, a capa do Agora RN que está aqui repleta de notícias políticas, hein? A manchete é essa daqui. Cadu Xavier diz ser o mais preparado para governar Rio Grande do Norte e traça plano de austeridade. Entrevista aí com o pré-candidato do PT. Tem também um destaque aqui com o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias. Álvaro Dias ensaia fechar chapa com o prefeito de Mossoró para 2026. Abre aspas para Álvaro Dias. Alisson tem muito a contribuir com o Estado. Olha aí os acenos do ex-prefeito de Natal, presidente do Republicanos aqui no Rio Grande do Norte. Seguimos com as manchetes agora dos jornais nacionais, hein? Manchetes variadas aqui. O Globo diz o seguinte: dólar alivia a inflação e IPCA deve ficar perto de 5% este ano. Após nova alta de juros, moeda americana tende a seguir em queda. E a gente vai falar mais desse assunto, principalmente sobre a alta da Selic, com o Ricardo Valério daqui a pouquinho, hein? O Globo que também registra, e os outros jornais também, a morte do Francisco Cuoco, do ator Francisco Cuoco ontem, né? O galã da TV brasileira, como define aqui o Globo, hein? Tinha 91 anos, o Francisco Cuoco, e ontem nos deixou. Ele é capa também na Folha de São Paulo, no Estadão, né? A Folha de São Paulo traz aqui como manchete: gasto sob Lula 3 cresce em ritmo de quase o dobro da arrecadação. Depois ninguém sabe aí por que as contas não fecham, hein? Se o Luciano gastar mais do que ele tem de receita na casa dele, não vai ficar bom, hein? Vai ampliar as dívidas, não dá certo. Tem que gastar aquilo que ganha ou até menos, né? Se for possível. Então, o próprio governo antevê a possibilidade de um colapso na prestação de serviços públicos por falta de recursos já em 2027. Não pode, tem que ajustar as contas, hein? Não pode, tem que ter responsabilidade financeira. O Estado de São Paulo, o Estadão, traz aqui na sua manchete: Irã tenta acordo com os Estados Unidos, Trump adia decisão de atacar. Teherã teria acenado pela flexibilização da questão nuclear. O Estado de São Paulo que abre uma foto aqui generosa, hein? Estado de São Paulo, vamos lá mostrar no nosso YouTube. Estado de São Paulo que mostra uma foto generosa aí do Igor Jesus, hein? Nos braços da galera. E o Igor Jesus autor do gol do Botafogo na vitória de 1-0 sobre o PSG. Simplesmente o campeão da Champions, hein? O campeão da Libertadores vencendo o campeão da Champions. Botafogo supera o PSG e coloca o Brasil acima da Europa. Aqui é a chamada empolgada do Estadão, hein? Mas o Botafogo merece, hein? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso lá na coluna, né? Que hoje, a coluna de esporte, hoje está com o André Samora, e também no nosso bate-papo com o jornalista, comentarista esportivo Hildo Nogueira, que vai estar com a gente aqui numa mesa redonda daqui a pouquinho falando sobre o Mundial de Clubes, hein? Por hora a gente vai encerrando aqui o nosso giro pelas manchetes, pelas capas dos jornais. Jornal 91. A notícia com credibilidade. São 7h18. DENIT inicia recapeamento do trecho da BR-304, onde buracos abriram após chuvas na Grande Natal, hein, Luciano? O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começou ontem uma obra de recapeamento no trecho da BR-304, que teve uma série de buracos abertos após as chuvas dos últimos dias na Grande Natal. A parte afetada fica em um desvio que foi feito para a construção de um viaduto. Grandes congestionamentos se formaram no trecho que fica entre Parnamirim e Macaíba.
Para realizar a obra, as equipes do DENIT criaram um desvio por um terreno para que os veículos pudessem passar. Por conta do início do serviço, o trânsito ficou novamente lento no trecho. Os motoristas precisaram ter muita paciência. O DENIT não se pronunciou oficialmente sobre a obra, mas os trabalhadores informaram que a previsão é de que o serviço seja concluído hoje, caso não haja chuvas intensas, o que não está acontecendo. Se depender aí da chuva passar, vai ser mais difícil. Um pouquinho mais. Mas é essa situação realmente. Com chuva não dá para fazer o serviço, então a gente fica na espera de que o DENIT tenha logo condições de fazer esse trabalho de recapeamento, de restauração lá desses trechos, hein, da BR-304. Mas a chuva promete não dar trégua. Cadê a nossa chamadinha da hora? Ela, 7 horas 20 minutos. Vou mandar um abraço aqui para Milka Costa, hein? Milka Costa, nossa rainha do joinha. A primeira a abrir aqui o nosso chat, hein? Abriu o nosso chat hoje. Obrigado, Milka Costa. Milka Costa que tá com a situação, né? Tá apreensiva lá, hein? A Milka Costa que mora na Cidade Nova e tá registrando aqui que a lagoa de captação da rua Santo Amaro tá cheia, hein? Tá cheia. Perto de transbordar e tá preocupada, hein? Tá preocupada e pede pra gente fazer esse registro. Então tá feito aí, a gente fica na torcida, viu, Milka? Pra que não transborde, pra que a lagoa consiga dar vazão aí e que também os órgãos da Secretaria, a equipe, né, da Secretaria Municipal de Infraestrutura possa aí auxiliar os moradores da sua comunidade, hein? Da comunidade aí próximo à Lagoa do Santo Amaro, no bairro de Cidade Nova. Um abraço também, a gente manda aqui para a Regiane Rocha de Souza Silva, lá em Parnamirim. Tá chovendo aí em Parnamirim também? Vocês, né, indiquem aqui pra gente também, manda aí como é que tá a situação nos bairros de vocês. Maria Aparecida Gomes, um forte abraço para ela que está registrando aqui aniversariantes, hein? Os aniversários da sobrinha dela, Jussara Samanta, e do Manuel Francisco, também conhecido como Bobó do Bom Pastor. Olha aí, um abraço pro Bobó do Bom Pastor e pra Jussara Samanta, um dia bem feliz para vocês, hein? Temos também mais abraço aqui para o Adailton Tagino, lá do bairro Nova Esperança, em Parnamirim, Maria das Graças, né? Que tá chovendo bastante na Zona Norte, também aqui em Natal. O Edson Araújo, junto com a Joelma, em Pium. O Joelson e a Laura, né? Um abraço também para vocês. Para o Milton Alexandre de Melo, né? Que está lá no bairro Planalto, desejando um ótimo final de semana a todos. E dizendo aqui, viu, Luciano? Viva o Botafogo! É tempo de Botafogo! Todo mundo aí feliz, os botafoguenses, né? Empolgados. E não é para menos, né? Venceu o campeão da Champions, né? O Cérvulo Godeiro, a gente encerra aqui esse primeiro giro de abraço com o Cérvulo Godeiro, mandando aqui muito carinho pra gente, a gente retribuindo. Obrigado, Cérvulo, obrigado a todos que estão acompanhando o Jornal 91 na manhã desta sexta-feira. E vamos lá falar com o Ricardo Valério, hein? Ricardo Valério já está na linha. Vamos falar com o Ricardo porque a Selic subiu 15%, hein? Está em 15%, a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, né? Moleza não, hein? Economia, com o economista Ricardo Valério. Ricardo Valério, 15% de Selic. Brasil, campeoníssimo mundial aí de juros, hein? Muito bom dia, meu caro Marcos, bom dia, Luciano, bom dia, nossa bancada, bom dia a todos. O que era ruim ficou pior. Os 9 membros do Conservadores do Comitê de Política Monetária do Banco Central, desta vez decepcionaram até o mercado, onde 67% apostava na manutenção da Selic, já alta de 14,75%, e os aloprados do Copom aumentaram em mais 0,25%, passando a taxa para 15%, a maior dos últimos 20 anos. Os indicadores da nossa economia, apesar de estarem muito bons, como uma taxa de desemprego no Brasil, a menor dos últimos anos, de 6,6%, crescimento excepcional do salário médio, o PIB do ano passado foi 3,4% no final de 2024, a própria inflação que está controlada mais ou menos em 1 dígito há vários anos, mas justamente por conta desses excelentes índices, é que os aloprados do Banco Central
numa visão muito conservadora, observando que a única forma equivocada de baixar a inflação é subindo os juros e fazendo a nação sofrer, faz isso já há 7 sessões seguidas, tirando a independência dos brasileiros desde setembro do ano passado, que vem nessa caninga. Como consultor econômico e superintendente do Conselho Regional de Economia, deixamos registrados os nossos protestos, visto que o mínimo que o comitê deveria ter feito seria manter a Selic inalterada em 14,75, já suficientemente alta para inibir os investimentos, do que fazer essa situação subindo a Selic novamente para 15%, no momento, inclusive, que o dólar está numa situação de baixa. Assim, temos que pensar que, conforme eles sinalizaram, esse será o último aumento deste ano, mas temos que observar que a inflação realmente está em queda, de forma consistente, para que a gente observe. Vamos botar esse pessoal para torcer todo mundo pelo Botafogo, para ver se melhora o humor deles e, nas próximas reuniões, haja abaixo da Selic. Tolerância zero com novos aumentos, porque isso prejudica a nação e aumenta o endividamento da população, meu caro Marcos. É isso, Ricardo Valério, obrigado aí a você pela análise, né, trazer sempre essas informações contextualizadas, sempre com a sua maestria aqui sobre a economia e sobre essa situação específica aí do tema de hoje, hein? A taxa Selic subindo, né? Tomara que seja mesmo o último aumento do ano. Ninguém aguenta mais, Ricardo, mas vamos acompanhar. Com toda certeza será, Marcos. Agora, a recomendação no momento é evitar qualquer tipo de financiamento, notadamente aquele de longo prazo. Infelizmente, adiar o sonho da casa própria, porque está muito alto, como também do carro não é recomendável, pé do freio, então, para você não entrar no endividamento, uma taxa Selic nas alturas. Até amanhã, se Deus quiser, para todos. São 7h26. A gente vai agora para um rápido intervalo, hein? Uma pausazinha básica aqui no Jornal 91, que volta em instantes com mais notícias e uma mesa redonda aqui sobre o Mundial de Clubes, que está empolgando os torcedores, ainda mais os do Botafogo, hein? Que ontem venceu o PSG. Daqui a pouco a gente recebe aqui o comentarista esportivo Hildo Nogueira e vamos bater um papo com ele, e além de trazer outras notícias aqui no Jornal 91. Até já. Estamos apresentando o Jornal 91. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. A Fierne é a indústria em ação e movimento, pensando em frente a todo momento pelo nosso desenvolvimento. É união que move o Rio Grande do Norte. É o trabalho que faz o nosso estado mais forte. Fierne. Por uma indústria mais forte. Bom dia! Mais alegria e diversão. Tá todo mundo ligado. Na Rádio Rural de Natal FM 91.9. A rádio da família. Bom dia! Rural de Natal FM. Festa de São João Batista, padroeiro do bairro Lagoa Seca, em Natal. De 15 a 24 de junho, com o tema Com São João Batista, proclamamos. Nele está a nossa esperança. Todas as noites, participe da programação religiosa com missas e novenas celebradas por padres convidados. Após as celebrações, terá quermesse no pavilhão cultural, com shows de artistas locais e regionais, apresentações de quadrilhas juninas, comidas típicas do espaço gastronômico e muita animação. Entrada gratuita. Siga e confira a programação completa no Instagram, @São João Natal. Venha e participe da festa de São João Batista 2025, padroeiro do bairro Lagoa Seca, em Natal. É São João de Natal. É sensacional. PicPay e
Esporte da Sorte apresentam o São João de Natal, agora no Polo Zona Oeste. Quinta, dia 19, tem Cavaleiros e Eliane. Sexta, Julian Monte e Amanda e Ruama. Sábado, Edi Vaqueiro e Sâmia Maia. No domingo, dia 22, tem Tiago Freitas, Circuito Musical, Rainel Guedes e Yasmin Santos. Confira a programação completa em @Natal Prefeitura. Apoio Sesc, Ministério do Turismo, Governo Federal. Realização Prefeitura do Natal. Rádio Rural de Natal FM. Voltamos a apresentar o Jornal 91. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São 7h30, 7h30 em Natal, hein? A gente tá de volta com o Jornal 91, trazendo aqui muitas notícias, né? E também um recado aqui sobre o São João de Natal, hein? Já começou mais uma semana incrível do São João de Natal, que está sensacional. Ontem já tivemos os primeiros shows, hein? Na Cidade da Esperança, um público aí superior a 12.500 pessoas por lá, estimado, hein, Luciano? Muito bom, hein? Todo mundo está curtindo esse festão com toda a segurança, acessibilidade da área PCD, né, para as pessoas com deficiência, e sendo solidários, doando para o Banco de Alimentos das Sentas, trazendo ainda seus coolers, hein? As pessoas podem levar os coolers, aquela bebidinha bacana, só não pode material com vidro, hein? Aí não pode. E pode chegar que até o final do mês tem muito mais. Hoje tem mais shows lá no Polo da Cidade da Esperança. É festa na cidade inteira. Corre com sua família, seus amigos, seu crush. Você não pode perder. Quer saber a programação completa do São João de Natal? É só conferir, hein? Vai lá no Instagram da Prefeitura, @NatalPrefeitura. E é por isso que eu digo, São João em Natal é sensacional. Uma realização da Prefeitura do Natal com o apoio do Sesc, Ministério do Turismo e Governo Federal. 7h31, hoje, dia 20 de junho, nós temos aniversariantes aqui, hein, para celebrar, né, a Josefa dos Santos Souza, lá do bairro Tirol, aqui do bairro Tirol, pertinho aqui da gente, e a Marinalva Pereira da Silva, lá em Ponta Negra, hein? Josefa e Marinalva, aniversariantes de hoje do Clube do Ouvinte. Desejamos a elas, a vocês, viu, Josefa e Marinalva, um dia muito especial, com as bênçãos de Deus, muita saúde, amor e realizações, hein? Fica o nosso agradecimento a vocês duas e a todos os sócios do Clube do Ouvinte por fazerem parte dessa obra de evangelização que ajuda, né, entre outras coisas, a manter a programação religiosa da Rural de Natal FM no ar. Então, muito obrigado e uns parabéns aqui reforçados para Josefa dos Santos Souza, do bairro Tirol, e para Marinalva Pereira da Silva, de Ponta Negra. Luciano, temos aí recados, nossas saudações também e o carinho para os ouvintes aí do que estão no WhatsApp mandando mensagem? Sim, Marcos, temos sim. O Elias Fernandes, ele tá dando bom dia pra gente, dizendo que lá na rua Joaquim Guerreiro Querino da Costa, no Capim Macio, tá tudo alagado por causa da chuva. A Milka Costa dando bom dia também, a Ceissa, e ela manda dizer também que lá no Golandim, São Gonçalo da Amarante, tá chovendo. Tem o Nilcinho, o Revil Alves, o Edson do Puim e a dona do Pium, aliás, Edson do Pium e a dona Romana, todos eles mandando um bom dia para a bancada e para os ouvintes da Rural de Natal FM do Jornal 91. É isso aí, nossa saudação também para o João Maria, hein, que está desejando aqui um bom dia a todos. A Ana Maria, João Maria, Ana Maria, né? Lá em Parnamirim chove desde o começo da semana, tá registrando aqui a Ana Maria. E a Lúcia Alves mandando aqui também um carinho pra gente, hein? Vamos agora começar a falar de esporte, hein? Já estamos aqui com o nosso convidado, Hildo Nogueira, a gente vai já conversar com ele, mas antes vamos pegar aqui as informações hoje da coluna de esportes com o André Samora. Bom dia, Marcos e ouvintes do Jornal 91. Diego Breno me deu a missão de substituir ele até a próxima sexta-feira e eu já chego aqui com uma grande notícia, uma notícia espetacular. O mundo enlouqueceu. O Botafogo venceu o PSG por 1-0 ontem. Esse resultado, se fosse no Mundial anterior, seria título mundial para o Botafogo, já que o Botafogo, o atual campeão da Libertadores, venceu o Paris Saint-Germain, o atual campeão da Liga dos Campeões. E o mais interessante disso tudo foi porque a vitória veio no estádio Rose Bowl, o mesmo estádio que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1994.
E naquela situação, estava há 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo. O tabu foi quebrado lá. E o tabu foi também quebrado agora, já que a gente estava há 13 anos sem vencer uma equipe europeia. A última vitória tinha sido do Corinthians, quando derrotou o Chelsea na final do Mundial. E com essa vitória, o Botafogo pode até perder por 2 gols de diferença para o Atlético de Madrid na próxima rodada, que estará classificado para a próxima fase do Mundial. Outro brasileiro que também entrou em campo ontem foi o Palmeiras, que venceu o Al-Ahly por 2-0. E o Inter Miami, o time do Messi, venceu por 2-1 o Porto. Com isso, na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Inter Miami. E se terminar empatado, Palmeiras e Inter Miami já estão classificados também para a próxima fase. Hoje teremos mais 4 jogos. À 1h da tarde teremos Benfica e Auckland City. Às 4h da tarde, o Flamengo recebe o Chelsea. Às 7h da noite, Los Angeles contra a Esperance da Tunísia. E às 10h, Bayern de Munique contra Boca Juniors. O jogo mais esperado, obviamente, é esse jogo do Flamengo contra o Chelsea. Na minha opinião, já seria um jogo que o Flamengo teria totais condições de ganhar, mas agora, com tudo que vem acontecendo nos últimos dias, eu não duvido nada que o Flamengo também consiga uma vitória em cima da equipe inglesa. Até porque o Chelsea está vindo mal nos últimos jogos, jogou muito mal contra o Los Angeles e ainda o técnico da equipe disse que deve ir para o jogo contra o Flamengo com pelo menos 5 jogadores reservas, ou seja, com 5 modificações. Ele disse que não é um desprezo ao Flamengo, mas porque os jogadores estão cansados por conta dessa longa temporada, né? Já que agora as equipes europeias jogam o Mundial em fim de temporada. A verdade é que depois desse portal que foi aberto pelo Botafogo, esse portal que o futebol brasileiro, o futebol sul-americano voltou a vencer o futebol europeu, eu acredito muito e torço pela vitória do Flamengo. Não é brincadeira, Marcos. Eu estou muito feliz com o desempenho do futebol brasileiro, com o desempenho do futebol sul-americano, que até agora não perdeu nenhuma partida no Mundial, e eu torço por isso. Precisamos reconquistar o nosso respeito mundo afora. O Brasil não estava mais conseguindo disputar com o futebol europeu. Estava perdendo no Mundial partidas para o futebol asiático, o futebol africano, para o futebol da CONCACAF. Chega disso. Somos protagonistas sim do futebol mundial. Então torço também para a vitória do Flamengo. E já que agora a gente está numa sexta-feira, né, perto do final de semana, o outro brasileiro é o Fluminense, que entra em campo amanhã às 7h da noite contra o Ulsan da Coreia do Sul. Também, na minha opinião, jogo fácil para o Fluminense, até porque o time coreano é o mais fraco do grupo. Então quero ver o André Samora hoje com a camisa do Flamengo, hein? Torcendo pelo Flamengo mais tarde contra o Chelsea. E amanhã, com certeza, ele vai vestir a do Fluminense contra o Santos. Na torcida também pelo Tricolor, viu, André? Agora o André vai falar, né, vai sair do Mundial e vai falar sobre a Série D, porque teve vitória do Santa Cruz, hein? Santa Cruz de Natal venceu e entrou no G4. E agora, Marcos, vamos para o Mundo Enlouqueceu parte 2, até porque o Santa Cruz de Natal venceu por 2-1 o 13 em Campina Grande na tarde de ontem. E com esse resultado, a equipe potiguar entrou no G4 da competição. Agora está encerrada a 9ª rodada e a classificação está da seguinte forma. O Santa Cruz de Recife está na primeira colocação com 22 pontos. O Central tem 17, América de Natal 16 e Santa Cruz de Natal tem 13. Neste final de semana não teremos jogos dos times potiguares. O América só volta a jogar no dia 28, no próximo sábado, contra o próprio Santa Cruz, pela Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto que o ABC volta a jogar no dia 29 de junho, domingo que vem, sem ser esse domingo próximo, contra o Ipiranga de Erechim, pela Série C do Campeonato Brasileiro. E para encerrar nossa coluna de hoje, Marcos, eu tenho que falar do Vasco. Porque olha só, eu já falei do Fluminense, que jogou melhor do que o Borussia Dortmund, do Botafogo, que ganhou o PSG, do Flamengo, que na minha opinião vai ganhar do Chelsea. E o que o Vasco está fazendo neste momento? Indo jogar amistoso contra o Montevideo Wanderers, do Uruguai, na Arena das Dunas. Esse jogo será no dia 5 de julho, às 5h da tarde. E esse amistoso é considerado ali um amistoso de luxo, porque quem vencer vai conquistar o título da Vitória Cup. E você que é vascaíno e quer ir nesse jogo,
Fique atento porque os ingressos começarão a ser vendidos hoje, a partir do meio-dia, no site da Arena das Dunas. É só você entrar lá, casadeaposta.arenadasdunas.com.br. Obrigado, Marcos. Eu fico por aqui e até segunda-feira. É isso, o André Samora aí trazendo seu recado, né, sobre o Botafogo. Segundo ele, o mundo enlouqueceu, o Botafogo venceu, o Santa Cruz de Natal tá entrando no G4, aí venceu também no G4 da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai já conversar com o Hildo Nogueira, saber se o mundo tá louco mesmo, hein? Mas antes, só um recado aqui da Fierne, a Federação das Indústrias. Para a Fierne, o futuro já começou. Ele se constrói hoje com trabalho, com atitude, com visão. A Fierne atua no presente com ações concretas, propondo caminhos, levantando debates e apresentando soluções que levam o Rio Grande do Norte para frente. Claro, porque o desenvolvimento do nosso estado não pode esperar. É preciso tornar o Rio Grande do Norte mais competitivo, mais eficiente e mais justo. E isso só acontece com planejamento, união e compromisso. Na Fierne, pensar o futuro não é promessa, é um compromisso de verdade com a indústria, com o trabalhador e com cada potiguar que acredita num amanhã melhor. Fierne, por uma indústria mais forte. São 7h40, agora sim, vamos iniciar aqui, fazer nosso cumprimento aqui ao Hildo Nogueira, comentarista esportivo, ele que é do projeto Universidade do Esporte, a gente vai falar um pouco também sobre a Universidade do Esporte, mas o André Samora dizia há pouco, Hildo, que o mundo enlouqueceu, né, com essa vitória do Botafogo sobre o PSG, né, o Paris Saint-Germain. É pra tanto? Bom dia. Bom dia, Marcos. Um pouquinho, enlouqueceu um pouquinho o mundo, sim. Bom dia, Marcos. Bom dia, Luciano. Bom dia, Romarinho. Bom dia para você que acompanha a 91 FM. Surpresa, né, que tivemos ontem realmente dessa vitória do Botafogo contra o PSG. Muito durante o dia foi falado de um placar elástico para a equipe francesa, campeã da Champions, né, com vitórias muito expressivas nos últimos jogos contra o Atlético de Madrid, na própria final contra a Inter. E contra o Botafogo se esperava exatamente isso. O Botafogo se defendendo e um PSG com muita qualidade técnica conseguindo realmente encontrar soluções contra a defesa do Botafogo e vencendo a partida. Não foi isso que a gente viu. Pois é, o Botafogo, para mim, né, eu vi o jogo, claro, e o Botafogo teve uma postura tática exemplar, hein? Obedeceu lá o planejamento do professor, do mister, né? Renato Paiva, que até um tempo desse era achincalhado pela própria torcida, né? Os botafoguenses não estavam gostando do Renato Paiva, agora a coisa mudou, mas enfim, o Botafogo teve uma aplicação impressionante durante o jogo, segurou o PSG, hein? Esse foi o grande segredo, essa aplicação dentro da partida e organização tática. O Botafogo teve ali a defesa com os meio-campistas muito próximos, não teve vergonha alguma de jogar atrás da linha da bola, mas foi uma equipe que sempre mostrava que tinha capacidade de sair no contra-ataque. Assim conseguiu aquele gol com o Igor Jesus, gol muito importante ali, para dar moral para a equipe dentro da partida, para a equipe entender também que o plano de jogo estava sendo bem executado. E a partir disso o PSG teve muitas dificuldades, tentou explorar os lados do campo onde é muito forte, o Botafogo dobrava a marcação e dessa forma forçou muito o jogo. Foi passando ali para o segundo tempo, a confiança que o Alvinegro teve ali, acho que foi muito importante para conseguir um resultado histórico, Marcos Alexandre, histórico realmente, que faz com que o Botafogo se coloque numa boa condição rumo à classificação para a próxima fase, até na primeira posição do grupo. Pois é, o Botafogo hoje está liderando, hein? Está com 6 pontos, está praticamente classificado. Né? O grupo tá bem embolado, porque o Atlético de Madrid também venceu ontem por 3-1, o Seattle Sounders, né? E faz o último jogo com o Botafogo, o Atlético de Madrid. O Botafogo precisa de um empate para ser o primeiro do grupo. Isso. Precisa de um empate contra o Atlético de Madrid. Tá bem possível aí pro Botafogo, hein, Hildo? Tá, o Atlético é uma equipe muito forte, por mais que a estreia ali contra o PSG tenha deixado uma impressão ruim, mas acho que será um jogo bem difícil para o Botafogo. São formas e formas de jogar, né? Hoje a gente vai ter um Flamengo e Chelsea, que daqui a pouco a gente pode falar. Vai comentar. Num contexto bem diferente, né? A forma de jogar que o Botafogo tem é diferente da do Flamengo, da do Chelsea, enfim. Mas para esse jogo contra o Atlético de Madrid já tem a noção do resultado. O empate dá a primeira colocação, que pode ser muito importante. Mas até uma derrota por 2 gols também classifica o Botafogo, porque muito provavelmente o PSG vai vencer o Seattle, vai chegar também na mesma pontuação. Pontos. Exatamente, teremos aí um tríplice empate. E o saldo de gol do PSG é bom, né? Exato. Fez 4 no primeiro jogo, levou 1 ontem, tá com saldo de 3. Ele vencendo e o Botafogo perdendo um passe primeiro, mas o Botafogo pode perder por 2 gols, porque com tríplice empate, todas as equipes ali vão disputar no saldo entre eles 3. O confronto
confronto direto. Exatamente. Vai empatar no confronto, disputa no saldo entre os 3 primeiros, e aí o Botafogo ainda perdendo por 2 gols de diferença para o Atlético, ele fica na frente da equipe espanhola. Então tem uma chance muito grande. Quando se viu o grupo ali, Botafogo, PSG, Atlético de Madrid, poucos acreditavam, mas o Botafogo está muito bem para conseguir essa classificação. O Botafogo está, depois da vitória de ontem, está em estado de graça, a estrela solitária brilhando aí, não é isso, meu caro Luciano? Ele só não pode entrar pro próximo jogo com aquele ar de, né, ganhamos do PSG. Aí agora, já é campeão né, mundial. Não pode. Né? E por outro lado, o PSG agora vai entrar com gana total pro próximo jogo para recuperar esse gol que ele perdeu no saldo de gols. Não, e eu acho que o Botafogo está bem consciente disso. É uma vitória importantíssima, tem que ser comemorada. Foi histórico realmente, porque muito se falava da qualidade do adversário e do quanto o Botafogo tinha pouquíssimas chances de conseguir um resultado como conseguiu ontem. A gente pode colocar aí que os europeus talvez não estejam na melhor parte física por ser final de temporada, na mesma intensidade que jogam seus principais campeonatos. Ok, isso é um debate que a gente pode ter aí muito amplo, mas isso não tira o mérito do Botafogo. Sim. Não tira a forma como a equipe se defendeu. Foi reconhecido isso pelo técnico Luiz Henrique, a forma como o Botafogo se defendeu bem. Conseguiu um resultado histórico e acho que vai consciente sim, sabendo que tem grande chance de classificação, não tem como baixar a guarda, porque também é um adversário grande, o Atlético de Madrid, e o Botafogo sabe que vai ter muita dificuldade. Esse desempenho dos europeus, né, que eu quero exatamente abordar agora com você, muito tem se falado, né? Os europeus vão chegar dominando no Mundial e a gente não tem visto isso. Tem visto até os clubes brasileiros com uma boa postura, né? O Botafogo, o mais evidente, né? Ganhou ontem do PSG, hoje o Flamengo vai jogar com o Chelsea. O Palmeiras teve chances diversas de derrotar o Porto na estreia, né? Palmeiras que ontem venceu, a gente vai já falar também. Qual a sua visão, Wildo, sobre os europeus? Estão em marcha lenta por conta da questão física, eles não dão muita importância, isso também é verdade para esse tipo de torneio, é o primeiro. O que você acha dos europeus? Tá? Ou eles estão disputando a sério e a gente realmente é que está crescendo? Eu acho que tem um pouco de cada nessa análise. Os europeus não me parecem estar na mesma intensidade em que jogam seus principais campeonatos. A gente não viu, por exemplo, um PSG ontem com a mesma intensidade que fez a partida da final da Champions contra a Inter. Esse é um ponto. Mas no domingo o PSG jogou 4-0. Amassou o Atlético de Madrid, que é outra equipe forte. Exatamente. Claro, um Atlético também que já tentou jogar mais contra o PSG e não teve a capacidade de jogar um pouco mais aberto contra uma equipe muito forte, que está com um entrosamento muito grande. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser considerado, mas a gente também, não, como eu falei no comentário anterior, Marcos, a gente não pode falar que por conta disso, o papel que vem sendo feito pelas equipes sul-americanas, em especial o Botafogo, o próprio Fluminense, que foi até dominante contra o Borussia Dortmund, merecia a vitória, e o Palmeiras, como você citou, contra o Porto, não esteja sendo bem feito. Os times brasileiros não têm nada com isso. E a partir do momento que os europeus se encontram numa dificuldade dentro da partida, você viu o que aconteceu ontem. O PSG no segundo tempo, tinha começado ali com algumas peças do time titular no banco de reserva, colocou todo mundo para jogar e tentou ir para cima. E não conseguiu encontrar alternativas contra um Botafogo que estava muito bem organizado. Então acho que tem um mérito muito grande também das equipes brasileiras que até então estão mostrando uma organização tática muito interessante, a parte física que está contando também para que as equipes consigam colocar esse plano de jogo durante boa parte dos 90 minutos e, por conta disso, bater de frente. Então, fazer um equilíbrio ali em boa parte do jogo e conseguir resultados expressivos como vem conseguindo. Os clubes brasileiros estão mostrando aí um bom desempenho realmente, estão mostrando muita força, né? E a gente viu, só para citar um europeu também, que para mim foi a maior decepção até agora, foi o Real Madrid. Real Madrid empatou com o Al Hilal, meio preguiçoso, talvez, a parte física também pode ter pesado, mas enfim, o Real Madrid, muito ruim, hein? Vamos esperar os próximos jogos e, por mim, que continue assim, o Real Madrid, né? Se continuar com esse desempenho, para mim vai ser bom. Tá ótimo. Agora vamos falar do Palmeiras, né? O Palmeiras ontem venceu, né, o Al Ahly, né, os egípcios, o Al Ahly que está sempre nessas competições, né, dos mundiais. Palmeiras ontem venceu com tranquilidade, hein, o Al Ahly. Teve dificuldade para abrir o placar um pouquinho, mas foi um jogo relativamente tranquilo para o Palmeiras. Marcos, veja você que falamos muito dessa diferença entre sul-americanos e europeus e que estão conseguindo competir, mas veja também que quando os sul-americanos jogam contra equipes asiáticas, contra equipes africanas,
não são vitórias tão fáceis, né? O Botafogo contra o time americano do Seattle, 2-1 ali, tomando pressão no final do jogo. No final, o Seattle foi para cima. Você vê como o contexto ele pode mudar também em relação ao nível de enfrentamento em ambos os lados. E o Palmeiras, no primeiro tempo, teve dificuldades contra o Al-Ahly também. Uma equipe egípcia que está acostumada a jogar Mundial, já é a terceira vez que enfrenta o Palmeiras aí nos últimos 5 anos, sempre em campeonatos mundiais. E teve no primeiro tempo ali um equilíbrio, até um pouco mais de posse de bola em determinado momento na partida. Vem o segundo tempo e aí aquele gol contra numa jogada de bola parada destrava muito o jogo pro Palmeiras. É o jogo que o Palmeiras gosta de jogar, sabe se defender bem, tem capacidade física e sai rápido pro contra-ataque. Foi assim que conseguiu fazer o segundo gol, encontrando espaço na defesa do time egípcio. 2-0 de um Palmeiras que é sempre muito competitivo, né? Já havia mostrado isso na primeira rodada. Consegue um resultado expressivo e com o Inter Miami vencendo o Porto, se coloca numa boa condição de, com um empate, ser líder também da sua chave. Realmente são os brasileiros aí fazendo um ótimo papel nesse início de Copa do Mundo de Clubes. É verdade. Agora vamos projetar, né? Os brasileiros, né, que vão fazer seus próximos jogos. O Flamengo hoje, hein, contra o Chelsea, logo mais à tarde, 15 horas, hein? Um desafio difícil para o Flamengo. E como é que você vê a preparação do Flamengo para enfrentar o poderoso, né? Dá para chamar assim, o poderoso Chelsea da Inglaterra. Primeiro de tudo que, ouvindo aí o André Samora, eu custa acreditar que o Flamengo vai ter toda essa torcida hoje, Marcos. O Botafogo teve ontem, mas... o Botafogo ainda deram uma colher de chá, mas pro Flamengo concordo com você. Acho que só os flamenguistas mesmo. A turma vai estar secando, hein? Doida para tirar uma onda com o Flamengo. Mas é muita torcida, né? A torcida do Flamengo realmente não vai prezar de muita torcida dos outros clubes brasileiros, não. Mas o rubro-negro começou bem com a vitória contra o Esperança. Acho que poderia ter sido um pouco mais incisivo ali na segunda etapa. De tentar... Chegou a dar umas chances, né, pro clube da Tunísia. Exato, tentar aproveitar um pouco mais para fazer um saldo de gols num grupo que pode ser ali definido ali no detalhe também. Mas é uma equipe que a gente sabe que tem como principal característica posse de bola e com o técnico Felipe Luiz tentar essa marcação um pouco mais alta para roubar essa bola próximo do campo de defesa adversário e ter assim chances maiores de conseguir criar danos na defesa, né? O Chelsea é uma equipe muito rápida, uma equipe muito jovem, que com certeza vai fazer um jogo bem complicado contra o Flamengo, mas acho que foi um bom primeiro jogo. E por tudo que a gente está vendo no Mundial e está vendo também do Flamengo na temporada, que nem sempre está encantando, mas está sempre sendo competitivo e conseguindo resultados, acho que o rubro-negro tem tudo para fazer um jogo equilibrado hoje. Pode ser sim mais um brasileiro a aspirar, quem sabe, aí um resultado positivo. Você acredita em mudanças no time de Felipe Luiz? Felipe Luiz vai alterar o time em relação à estreia? Que mudanças você espera no Flamengo? Principalmente a volta do Alexandre na vaga do Ayrton Lucas, para dar um pouco mais de consistência defensiva. Porque a direita do Chelsea é forte, hein? Ali com o João Neto, né? Pedro Neto, exatamente. É um time muito rápido, time jovem, né? Tem jogadores... Cucurella também, né? Pelo lado esquerdo, exatamente. O time com saídas boas, hein? O Chelsea. Isso, e acredito que além dessa mudança, no ataque ele não vai jogar com o Pedro Arrascaeta. Porque contra o Esperance a gente sabia que a equipe tunisiana viria inicialmente para se defender. O Chelsea já não tem tanto essa questão. Então o Flamengo precisa daquela intensidade que tanto gosta o técnico Felipe Luiz. Ele, para jogar com dois jogadores ali que não tem tanto esse poder, para apertar um pouco essa marcação, essa saída de bola do Chelsea, eu acho bem complicado. Então Pedro Arrascaeta, pela fase do Arrascaeta, acho que o Pedro fica no banco, provavelmente pro Bruno Henrique. Pedro tá voltando, não tá nitidamente, não tá bem, né, pela parte física. E o Luiz Araújo, pela partida que fez, acho que tá pleiteando aí com certeza uma vaga no lado direito do ataque. Foi muito importante com o segundo gol que marcou ali, que deu ali a tranquilidade pro Flamengo na partida. E acho que isso pode mexer, quem sabe, um pouco no posicionamento do Gerson ou até na titularidade do Jorginho. O Jorginho que fez uma ótima estreia, hein? Participou dos 2 gols, da jogada dos 2 gols, né? O primeiro gol na origem e o segundo ele com assistência direta a Luiz Araújo. Então, palpite. Flamengo vence, empata, dificuldades. Quero o palpite dos dois, seu e de Luciano. Eita, meu palpite é 1-1. 1-1, jogo equilibrado, Flamengo disputando, conseguindo também ter alguns momentos o domínio da partida pela qualidade que tem os seus jogadores, mas um Chelsea muito rápido, que tem no ataque jogadores perigosos. Eu acho que 1-1 é um placar aí que vai deixar esse grupo em aberto, principalmente a questão da liderança para a última rodada. Então, você, Luciano, compartilha da opinião
do nosso Hildo Nogueira? Eu acho que sim. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um grande jogo, mas o placar vai ficar empatado. Não digo 1-1, eu acredito num 0-0. Não, vamos botar gol. 0-0? Não, já teve muito 0-0. Já Fluminense, Palmeiras contra o Porto. São defesas fortes. Pois é. Vamos botar gol. Eu quero ver gol, igual diz o Rapa. Colocar gol? Então tá, 1-1. Fico no 1-1 também. Pronto. Vamos seguir o relator, né? No 1-1. Isso. E o Fluminense? Amanhã tem Fluminense. O Fluminense tá com um caminho mais fácil, pelo menos nessa rodada, hein? Depois da bela estreia contra o Borussia, que foi 0-0, né? Mas o 0-0 enganoso, que o Fluminense ficou em cima o tempo todo, criou chances na hora de decidir. O Everaldo, né? Amarelou, pra mim amarelou. Mas enfim, Fluminense com o caminho tranquilo, né, Hildo, amanhã? O Fluminense já tem um caminho a seguir, Marcos. Contra a equipe europeia mais forte do grupo, o Dortmund, muito se esperava um jogo totalmente diferente, de um Fluminense defendendo, tentando sair nos contra-ataques. Não foi isso que aconteceu. Como você bem falou, tentou propor, foi para cima. Então já tem esse caminho. Se fez isso contra o Borussia Dortmund, contra a equipe do Sun Hyundai, né, o time coreano. O Sun, né? Exatamente. Então o Fluminense já tem esse caminho. Acho que tem que tá ligado na parte defensiva, não pode ir com tudo, apesar da superioridade, para não ser surpreendido, mas pela qualidade técnica, pelo que mostrou no primeiro jogo, que deu muita confiança, é bem favorito. Se o Fluminense conseguir fazer o seu papel, aí já se coloca numa ótima condição para se classificar. Os clubes brasileiros estão fazendo do Mundial os jogos das suas vidas, né? Então, estão bem empenhados, todos até agora com um ótimo comportamento, né? Jogando sério, sendo competitivos, encarando aí alguns gigantes europeus. O Fluminense amanhã tem realmente uma parada mais fácil, mas foi aprovado aí na estreia contra o Borussia Dortmund, porque dominou realmente o clube alemão. Hildo Nogueira, que é do Universidade do Esporte. Fala pra gente como é um pouco do Universidade do Esporte, para quem não conhece, eu já conheço, né? Mas vamos falar aqui para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais. Bom, Marcos, o projeto Universidade do Esporte foi criado ali em 2016 pelo Fernando Amaral, né, que já é um grande Fernando, mandar um abraço para ele. Exatamente, jornalista também, que lá no Departamento de Comunicação da UFRN, na Superintendência também, a gente participa desse projeto que tem como grande objetivo aí abrir portas para vários estudantes no jornalismo, e especificamente aí o jornalismo esportivo, mas que durante esses anos aí já formou jornalista de todo tipo e que está ocupando muita vaga no mercado de trabalho. Então lá a gente tem encontros semanais, reuniões para definir pautas, para definir produção de conteúdo, participamos de transmissões esportivas, né, campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, acompanhando as equipes do Rio Grande do Norte prioritariamente, e estamos sempre nos estádios tentando viajar, tentando participar. Narrador, comentarista, repórter, fotógrafo, enfim, pessoas de várias funções, e isso se torna um espaço muito importante para aprendizado, né? Lá se tem muita liberdade criativa também, muita orientação de quem já viveu, de quem já passou pelo processo, e a Universidade do Esporte, sem dúvida nenhuma, é um projeto muito importante que vem sendo e que vai continuar a ser na formação de jovens estudantes, não só para o mercado de trabalho, também como para a vida, e para deixar todo mundo bem preparado aí para essa profissão que precisa de tanta luta aí para você perseverar nela. É isso. Hildo Nogueira, obrigado a você, parabéns aí pelo trabalho com a turma do Universidade do Esporte, você, o Fernando Amaral, um abraço para toda a turma. Obrigado aqui pela participação, pelas ótimas análises que você trouxe. Vamos tentar bater mais bola aí durante esse Mundial, viu? E convidar você mais algumas vezes, viu? Pra gente, se Deus quiser, falar bem dos brasileiros. Quem sabe aí uma decisão, hein? Uma decisão entre brasileiros. Vamos acompanhar, hein? Vamos torcer e vamos acompanhar. Obrigado, Hildo. Obrigado, eu que agradeço, Marcos, agradecendo o convite, né? E com certeza estou à disposição aí para a gente falar sempre sobre esporte, futebol. Esse Mundial ainda vai ter muito assunto para render. Se continuar como esse início aí de muita emoção, de muita surpresa, com certeza vai render muito assunto bom. Agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Deixar um bom dia também para a audiência da 91.9 FM. É isso, antes da gente encerrar, só trazer mais informação aqui. Estamos no momento com 10 ruas intransitáveis, hein, por conta da chuva em Natal. A Avenida Presidente Sarmento, a gente já falou, né, com Casten. A Avenida Ayrton Senna, com a Avenida das Alagoas, também está
tá bem alagado lá. A Avenida da Integração, já próximo ali à BR-101. A Avenida Solange Nunes, próximo à Unimetais, na Cidade Nova, a situação também que a Milka Costa trouxe pra gente. A Avenida 6, né? A Avenida Interventor Mário Câmara, entre a Jerônimo Câmara e a Moga Oveia, também intransitável, assim como a Rua da Saudade, com a Rua de Djalma Maranhão. O FRN, Lagoa Nova, nas proximidades ali do Colégio SEI. Rua Antônio Freire de Lemos, com Rua Augusto, Marcos Augusto Teixeira, no bairro Planalto. O entorno da Lagoa de Captação da Lagoa José Sarney. E a Avenida Ângelo Varela, com Hermes da Fonseca, 10 vias intransitáveis. Então, tá a situação bem difícil, vamos ter cuidado. E a gente vai encerrando aqui, né, dando essas informações e agradecendo a participação de todos. Obrigado também ao Luciano Batista, estamos de volta segunda-feira. Romarinho vai estar de volta às 10 da manhã. Joyce, obrigado. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o Jornal 91. Informação com qualidade e compromisso. Oferecimento Fierne, por uma indústria mais forte. São João em Natal é sensacional. Realização Prefeitura do Natal.